Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre o uso dos porquês que é estudado dentro da fonologia em língua portuguesa, né? Bem próximo ali, quando a gente estuda parônimos, homônimos em língua portuguesa, a gente também acaba estudando o onde, aonde, o uso dos porquês, o uso dos as em língua portuguesa e por aí vai. O porquê, né? Quando a gente fala, é sempre a mesma coisa, né? O problema é que o uso dos porquês é solicitado em muitas bancas de vestibulares e concursos públicos, não é verdade? Para que você escreva uma redação corretamente, você tem que saber usar os porquês. Se utilizar errado na hora do texto, haverá um desconto. Qual que é a parte boa disso? O uso dos porquês é um conteúdo muito fácil, então você não terá dificuldade em entender tudo que eu vou passar aqui para vocês, beleza? Vamos lá. Tem uma regrinha geral do uso dos porquês, tá? É uma regra geral, mas ela não é unânime. Vocês vão perceber que a gente acaba, às vezes, usando um porquê ali, um porquê aqui, não diretamente dentro dessa regra. Mas, se der um branco total na hora da prova, você tenta utilizar a regra geral. Qual que é a regra geral? O porquê separado, eu sempre uso para perguntas. O porquê junto, eu sempre utilizo para respostas. E quando eu falo perguntas, gente, são perguntas diretas e perguntas indiretas. Tudo bem? Não necessariamente vai ter um sinal de interrogação ali, mas não deixa de ser uma pergunta, um questionamento, a razão, um motivo de algo. Tudo bem? Agora vamos às regras do uso dos porquês. Vamos começar falando sobre o porquê. Para quem não lembra, antes disso, para quem não lembra, nós temos 4 tipos de porquês em língua portuguesa, tá? Nós temos 4 tipos. Nós temos o porquê separado e sem acento, porquê junto, sem acento, porquê separado e com acento e o porquê junto e com acento, tudo bem? Então, é esse daqui repetido, só que com acento. Show de bola? Tranquilo? Porquê separado e sem acento? Vocês estão vendo aqui? Vamos falar agora sobre as 3 regras do porquê separado e sem acento. Ele é usado basicamente em 3 situações. Quando depois dele, olha a dica que eu tô dando aqui, hein, gente? A gente subentende a palavra, ou as palavras, né? Razão ou a palavra motivo. Então você tá lendo lá, ou você vai escrever uma frase, uma oração, você fala assim, poxa, que porquê eu utilizo aqui? Aí, se você conseguir encaixar depois dele a palavra razão ou motivo, é porquê separado. Aqui tem 2 motivos. Primeiro, é uma pergunta, certo? E o porquê não está perto da pontuação. Então eu falo assim, ó, por que razão? Por que razão você não foi ontem? Vocês percebem que eu consigo encaixar a palavra razão depois do porquê? Se você conseguir encaixar a palavra razão ou motivo, é porquê separado. Deu para entender? É uma pergunta, obviamente a gente já vê aqui que é uma pergunta. O porquê não está junto do sinal de pontuação, ele não está junto do sinal de pontuação, e eu consegui encaixar a palavra razão depois dele. Olha o segundo exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Vou explicar-lhe por que não fui. Vou explicar-lhe o motivo, olha lá, o motivo, a razão por que não fui. Vocês percebem que eu consigo encaixar a palavra motivo, razão ali? Sim ou não? Certo, gente? E observa, aqui eu não tenho interrogativa. Aqui eu não tenho interrogativa. Porém, eu consigo encaixar motivo e razão depois do porquê. Então, é porquê separado e sem acento. Tudo bem? Saiba por que seu dinheiro não rendeu. Ou seja, saiba a razão ou saiba o motivo porque seu dinheiro não rendeu. Como eu consegui encaixar depois do porquê, automaticamente esse porquê é separado e sem acento. Difícil, gente? Não, né? Ah, professora, eu achei que fosse mais, né? A gente sempre acha, a língua portuguesa é fácil, eu falo isso pra vocês. Olha lá.
Quando o porquê separado e sem acento também. Quando é substituível pela expressão pelo qual e suas variações. Como assim suas variações? Pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, né? Singular e plural, feminino e masculino. Então, se eu consigo colocar o pelo qual ou as variações de pelo qual no lugar do porquê, é porquê separado e sem acento. Então, eu falo assim, ó. A aprovação porque lutamos está próxima. Estou falando diretamente com vocês. Aqui eu posso escrever o seguinte: a aprovação pela qual lutamos está próxima. Vocês perceberam que eu mantive o sentido? Então, quando eu coloquei o pela qual no lugar do porquê, manteve o sentido. Logo, é porquê separado e sem acento. Simples, né, gente? Não é difícil, não, ó. São tristes, vou colocar aqui, são tristes as situações porque ela tem passado. São tristes as situações porque ela tem passado. Então, são tristes as situações pelas quais, certo? Pelas quais ela tem passado. Vocês perceberam que eu consigo substituir pelo qual, pela qual, pelas quais, pelos quais? Se eu consigo colocar no lugar, é porque separado e sem acento. Ah, professor, é muito fácil. Olha lá. Também utilizo o porquê, que foi a razão 1 que eu expliquei lá para vocês, em perguntas diretas e longe do sinal de pontuação. Professora, por que você está falando longe do sinal de pontuação? Porque se estiver perto do sinal de pontuação, recebe acento. E eu já vou mostrar isso para vocês. Olha lá. Perguntas diretas, né, gente? Tem o sinal aqui de pontuação. Por que você não foi ontem? Por que você não foi ontem? Por qual motivo? Por qual razão você não foi ontem? Vocês percebem que eu consigo colocar motivo, razão também ao lado? Ó? Por que ele voltou? Tenho aqui uma pergunta direta, certo? Por qual motivo ou por qual razão? Por qual motivo ou por qual razão ele voltou? Então percebam, sempre façam essa troca do motivo, razão, pela qual, pelo qual e por aí vai. Show de bola? Acabou a regra do porquê separado e sem acento. Porquê separado e com acento? Porquê separado e com acento? Qual que é a diferença? Empregado no final das orações junto à pontuação. Gente, eu só coloco acento se ficar próximo da pontuação. Se estiver longe da pontuação, é sem acento. Se estiver junto da pontuação, é com acento. Olha só, você não foi ontem por quê? Olha onde está o porquê. Olha onde está o porquê. Do lado da pontuação. Como ele está junto da pontuação, a regra gramatical manda eu colocar acento. Por isso. Ah, professora, você tá zoando? Não tô zoando. Eu zoo com muita coisa, menos com as regras de língua portuguesa. Isso daqui é certinho. Olha lá. Eles nos traíram, mas jamais saberemos o porquê. Jamais saberemos o porquê. Olha só. Por qual motivo? Por qual razão? A ideia do porquê separado com acento é a mesma do porquê separado sem acento. Só que a diferença é que ele recebe acento porque ele está junto da pontuação. Guardem isso. É só isso que diferencia um do outro. As regras para usar o porquê separado com acento são as mesmas que eu expliquei para o sem acento. A diferença é que com acento ele está perto da pontuação. Só isso. Beleza, gente? Tranquilo? Olha lá, porque junto e sem acento. Empregado em frases afirmativas e respostas. Cai lá naquela regra geral que eu falei para vocês. Olha essa dica de ouro que eu vou dar aqui para vocês. Eu falei o seguinte, quando você tem o porquê separado, você consegue saber que é separado porque você substitui ele por razão, você substitui ele por motivo, você substitui ele pelo qual, pelas quais, pela qual, não é assim? Então, quando é porque junto, além de ser uma afirmativa, além de ser uma resposta, você vai substituir pelo pois,
ou pelo como. E aí você consegue verificar que é junto. Olha só, olha o que eu tô querendo dizer, ó. Faltei a aula porque precisei viajar. Aí eu vou pegar esse porquê e eu quero saber se ele é junto ou separado. Aí eu coloco assim, ó, faltei a aula pois precisei viajar. Vocês perceberam que faz sentido? Se eu falar assim pra você, ó, faltei a aula pelo qual precisei viajar, faz sentido? Não faz. Então não é porque separado, tudo bem? Porque estudava muito, conseguiu a aprovação. Estou falando com vocês novamente, ó. Como estudava muito, conseguiu a aprovação. Vocês perceberam que eu consegui substituir também pelo ou pelo pois ou pelo como? Se eu consigo substituir pelo pois ou pelo como, o porquê é junto. Se eu consigo substituir pelo razão, motivo, pelo qual ou pela qual e suas variações, aí é separado. Olha só, e o porquê junto e com acento? Ô, gente, deixa eu explicar uma coisa. O porquê junto e com acento, ele tem sentido, ele toma um sentido de substantivo. Então eu só tenho o porquê junto e com acento quando ele vem, ele tem um significado aproximado de razão e motivo, mas como que eu sei que é junto e com acento? Porque ele sempre vem precedido de um determinante. Ele sempre vem precedido de um determinante. Quem é esse determinante? Pode ser um artigo, pode ser um pronome. Sempre antes do porquê junto com acento, tem um artigo, tem um pronome, tem alguma coisa, tá? E ele é um substantivo, que também indica a razão, a causa, o motivo. O que eu quero dizer com isso? Olha só o exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Eu não sei o porquê dessa grosseria. O que vocês vão verificar? Olha só, eu tenho um porquê aqui. Como saber se está certo? Primeira coisa, ele tem um determinante. Todo porquê junto e com acento, ele tem um determinante. Ele tem um artigo, ele tem um pronome, ele tem alguma coisa antes dele. Tudo bem? Olha lá, não houve um porquê específico para o comportamento dele. Olha o determinante aqui na frente, novamente o artigo. Tudo bem? Ele nos interrogou com muitos porquês, Olha aqui, colocando novamente na frente o pronome. Então esse porquê aqui, ó, ele também, você vai olhar, ele tem sentido de substantivo, ele é um substantivo, você vai olhar o que vem antes dele, tudo bem? Ele sempre tem um determinante. E aquela dica, né? Como ele é um substantivo, eu só posso colocar acento naquele que vem junto da pontuação, tanto o porquê separado quanto o porquê junto também. É isso. Vamos lá. Exercício 1 na tela. A alternativa errada quanto ao emprego do porquê. Olha lá o que o exercício está pedindo. A alternativa errada quanto ao emprego do porquê é, dentre as alternativas abaixo, respondam aí qual que é a errada. Vamos lá, vamos resolver uma por uma e descobrir qual que está errada. A letra A não revelou o motivo por que não foi ao trabalho. Não revelou o motivo pelo qual não foi ao trabalho. Olha só, gente, aqui inclusive tem a palavra motivo, né? Motivo, razão, lembram? Ou seja, essa daqui está correta. Eu consegui colocar o não revelou o motivo pelo qual não foi ao trabalho. Eu consegui substituir o porquê pela expressão pelo qual. Logo, ela está certa, não está errada. Lembrem-se, substitua por motivo, razão, pelo qual, para verificar se está correto. Show? Estavam ansiosos porque o dia havia amanhecido. Estavam. Aqui ele está falando que é porque junto. O que eu tenho que substituir no lugar de porque junto? Pois ou como. Estavam ansiosos, pois o dia havia amanhecido. Fez sentido? Fez sentido, então essa daqui está correta. Ah, professor. Eis o porquê da minha viagem. Nós temos aqui um porquê junto e com acento. O que tem que ter obrigatoriamente antes do porquê junto com acento? Um
determinante. Nós temos aqui um determinante, logo está correto também. Eis aqui o motivo, a razão da minha viagem. Está correto. Letra D. Ele não veio porque estava doente. Ele não veio porque estava doente. Ele não veio pelo qual estava doente. Tem sentido, gente? Ele não veio, razão ou motivo, estava doente. E se eu substituir pelo pois? Ele não veio, pois estava doente. Opa! Com pois fez sentido, gente? Fez, né? Se com pois fez sentido, o porquê correto seria junto. Então, a letra D, tecnicamente, está errada, certo? Vamos ver se a E está errada também. Porque houve um engarrafamento, chegou atrasado ao colégio. Eu tenho aqui um porquê junto e sem acento. Então, eu posso substituir ele pelo pois ou pelo como. Como houve um engarrafamento, chegou atrasado ao colégio, logo essa também faz sentido, está correta. A alternativa errada é a alternativa D de jeans. Novamente de Justin Bieber, de Janis Joplin, de Dig Joy Popoy. Questão 2 na tela para vocês. Vamos lá? Vamos fazer juntos? Número 1. Não sei o de tanta euforia. Agora eu percebi que todo mundo começou a prestar atenção neste ozinho aqui. Não é uma pergunta, né? Uma pergunta direta, então a gente coloca aqui como um não sei o motivo, a razão, o porquê de tanta euforia. Porque junto e sem acento. Então a gente aqui já elimina a B, aqui a gente já elimina a C e já elimina a E, certo? Não, você não compareceu à reunião, por quê? A gente tem um sinal de pontuação aqui, nós temos um sinal de pontuação aqui. Como é uma pergunta, a gente sabe que é separado, automaticamente, como está junto do sinal de pontuação, ele recebe acento. Logo, por que separado e com acento? 3. Os caminhos por que percorremos são tortuosos. Os caminhos por que percorremos são tortuosos. Os caminhos pelos quais percorremos, vocês conseguem perceber que a gente substitui aqui por pelos quais? Os caminhos pelos quais percorremos são tortuosos. Logo, porque separado e sem acento. Por que não desiste dessa aventura maluca? Nós temos aqui uma pergunta direta. Porém, o porquê não está perto da pontuação. Logo, ele é sem acento. Então, toda pergunta, porque separado, né? Sem acento, porque não está do lado do sinal de pontuação. Eita! E voltamos porque estávamos com muita saudade. Voltamos, eu estou falando a razão, o motivo. Voltamos, pois estávamos com muita saudade. Vamos lá. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê e por quê? A alternativa correta é a alternativa D de Deus. D de deu certo. D de a sua oração deu certo e você acertou. Terceiro exercício, tá na tela. Marque a alternativa que corresponde às lacunas da frase. Ou seja, nós temos 3 porquês aí e qual que é que corresponde às lacunas desta frase. Me diz, por que você não tira férias? Então, primeira coisa, uma pergunta direta, o porquê não está do lado do sinal de pontuação, então é um porquê separado, certo, gente? Então, me diz uma coisa, por qual razão, por qual motivo você não tira férias? Substituam assim dessa forma também, tá bom? Me dê um porquê, me dê um porquê. Então, eu tenho aqui
um determinante, eu tenho um sinal de pontuação, ou seja, me dê um porquê, me dê um motivo, me dê uma razão. Eu tenho um determinante, então ele vira um substantivo, é um porquê, junto e com acento, porque tem determinante, está do lado do sinal de pontuação. É que toda vez que pergunto, recebo a mesma resposta, mas ainda continuo sem entender o porquê. Sem entender a razão, o motivo. Observem, neste caso, eu não tenho determinante. Então, eu tenho um porquê separado e com acento, porque está do lado do sinal de pontuação. E como eu não tenho um determinante antes, ele não é um substantivo, então a gente não vai colocar ele junto. Ô, Rod, vê se isso não é perfeição. Se isso não é perfeição, eu não sei mais o que é perfeição. Você tá entendendo? Gente, vocês gostaram? Vocês conseguiram, pelo menos? Ah, professora, eu consegui entender, mas eu errei a questão. Não tem problema, o momento de errar é aqui. O que você tem que fazer? Mais exercícios sobre o uso dos porquês. Tem uma aula aqui no canal completa sobre o uso dos porquês também. Então vai ali naquela barrinha de pesquisa aqui do canal ou coloca aí no YouTube assim, ó, uso dos porquês Pamba. E já vai aparecer para você a aula sobre o uso dos porquês. É uma aula bem antiga, eu gravei lá no comecinho do canal, tá? Então vale a pena assistir essa aula também. Não deixe de sentar o dedo nesse like, de se inscrever nesse canal e, claro, me seguir lá no Instagram, né, besta? Não deixa de me seguir não, criatura! Um beijo, até a nossa próxima aula e tchau!